Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para vocês. Prazer, eu sou a G Pérez. E eu sou a Jaque Coutinho e juntas nós somos as hosts do Na Dança Pode. Vem que o podcast é nosso! Uma carreira na dança não é apenas sobre títulos e cargos, mas sobre um legado todo que se deixa ao decorrer do tempo. A importância de manter viva histórias de artistas e profissionais da dança que transformam a geração de um país inteiro é super importante. Ainda mais quando se fala de uma trajetória, também se fala sobre grandes lições que podemos aprender hoje aqui com um grande ícone nacional e internacional da dança, Cecília Kersh. Que honra! Meninas, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz também de contribuir com o trabalho de vocês, mas principalmente por falar de dança, né? É uma trajetória enorme que comecei muito criança, aos 8 anos de idade, mas já sabia lá pelos 15, mais ou menos, que ia ser bailarina profissional. Então conta pra gente, Cecília, como tudo começou na sua vida artística, o que te encantou pela dança, quem foram as suas grandes inspirações? Bom, começou pela minha irmã, né, que ela tinha um problema para caminhar, que os pezinhos eram para dentro. E o ortopedista aconselhou para minha mãe que o balé poderia fazer com que ela pisasse mais retinho, ao menos, né? Porque o balé era tudo para fora. Mas até então, minha mãe, nós não sabíamos de nada sobre balé, nunca tínhamos escutado falar sobre balé. Sabia de dança, de salão, as coisas, porque meus pais dançavam muito quando moravam em Lins, quando se conheceram, então tinha baile nos anos 50, final dos anos 50, né? Tinha banda e todo final de semana tinha esses shows que reunia toda a cidade e a cidade toda dançava. Então meus pais já eram intitulados como pé de valsa nessa época, porque eles passavam a noite inteira dançando ao som da orquestra, né? Anos 50 foi um ano muito brilhante para as bandas, para as orquestras que faziam esses shows dançantes. Então você cresceu nesse ambiente dançante já. Sim, exato. Aí minha irmã começou a fazer balé e quando ela chegou em casa com a roupinha, né, o maiozinho, meinha, sapatilha, mãe, eu também quero ver como que é, né? E fui com a Grace no dia seguinte para assistir a aula. Eu já me encantei com a história da música, os passos em francês. Eu já fui para ver a aula principiante, que no caso era da minha irmã, mas estava ocorrendo a aula do 7º ano. Então tinha giros, saltos, e aquilo já me encantou, e eu decidi que queria. E a minha mãe comprou todos os apetrechos, tudo, e me levou no ortopedista, e o doutor Adélio, para quem eu tenho um carinho enorme, porque foi a partir dele que nos impulsionou, tanto a mim como a minha irmã, para essa carreira, né? Ele virou e falou assim, eu não sei não, porque com essas pernas tortas, bailarina acho que não vai ser não, outra postura. Mal ele sabia que essas pernas em X seriam seu símbolo, requisito importante. Exato. E assim eu comecei, e a professora era ótima, era uma senhora que tinha sido bailarina do 4º centenário, Dona Vera Maier, e ela era já uma senhora, e ela lidava com a escola toda do primeiro até o 7º ano, para ver como fazer para direcionar essas crianças que gostavam de dançar, né? E sei que, assim, eu me apaixonei pelo balé ao longo do tempo. E foi pela dança clássica que você começou mesmo? Exatamente, a aula clássica, só clássica, eu tinha 8 anos de idade, né? Você morava onde nesse momento? Em Osasco, na Escola Municipal de Osasco, que tinha essa aula, essa escola de balé clássico. A Dona Vera dava aula o dia inteiro na escola, ela era incansável, ela adorava a dança.
E ela me ensinou muita coisa, ela me ensinou sobre os compositores, Tchaikovsky, Delibes. Eu ia para a casa dela, ela tinha uma vasta biblioteca e tudo em francês, a gente não tinha literatura em português naquela época, né? Então ela foi me ensinando, me deu discos para eu ficar escutando, discos de Lago do Cisne, de Bela Adormecida. E assim eu fui criando esse amor imenso pelo balé clássico, né? Porque a minha irmã, ela é a versátil da dança. E depois se tornou campeã mundial de aeróbica. Meu irmão entrou para o balé também, mas um pouco mais tarde. Mas eles todos transitavam por uma linguagem um pouco mais fácil para eles se encaixarem melhor. Faziam o clássico como referência, lógico, e depois a Grace dançava jazz, dançava contemporâneo. Ela foi do grupo de jazz de São Paulo, numa companhia. Meu irmão foi bailarino da Niterói, companhia de dança lá do Rio de Janeiro, e eu sempre me enveredei pelo clássico. E assim eu fiz vários anos nessa escola de Osasco e depois ganhei uma bolsa de estudos para uma escola de um altíssimo nível, com muito conhecimento técnico e artístico, porque Dona Lina Biernat, que ela tinha pertencido ao Balé de Varsóvia. Ela fugiu para a América do Sul na época da guerra, ficou na Argentina por um tempo e depois se estabeleceu no Brasil. Ela era muito famosa por direcionar alunos com muita competência, gente que realmente seguia carreira. Os que queriam seguir carreira estavam preparados para isso. E assim foi. Fiquei e prestei a audição para o Teatro Municipal. Acho que 3 anos depois que eu me formei na escola da Dona Lina. E fui para o Teatro Municipal, passei na audição. E mudei toda a minha vida. E eu já estava casada também com um bailarino, que foi meu professor de padedê na escola. E já dançávamos juntos, e fomos para Moscou juntos. E a gente fez a vida juntos. Quantos anos você mudou para o Teatro Municipal? Eu tinha 20 anos. 20 anos. E foi ali que você tomou a decisão de encarar a sua dança profissionalmente? Ou essa decisão já tinha sido tomada antes? Não, já tinha sido tomado antes. Quando eu fui estudar na escola da Dona Lina, já era um centro internacional de dança, que vinham professores de fora a cada 2 anos. Ela trazia um professor para dar workshops, né? Que na época não era workshops, era curso de verão. E tinha uma professora também fixa que ficou contratada pela escola da Dona Lina por 2, 3 anos, mais ou menos, a Karen Schwartz, que era uma professora de universidade de dança em Porto Rico. Então, era muito refinado o meu trabalho, era muito pontual. E tinha aula de padedê com esse professor que depois se tornou meu marido, Pedro Krastil. E eu já sabia que lá pelos 15 anos eu falei para minha mãe, olha, você é bailarina mesmo. Tá? Falei pro meu pai também, meu pai falou assim, se é o que você quer, se você vai ser feliz assim, tudo bem, porque ele já era um momento de decisão, né? Vai para a faculdade, tem que prestar vestibular. E eu falei para eles, vestibular eu presto mais para frente, faculdade eu faço mais para frente. O momento é agora. Se eu não fizer 7, 8 horas de aula de balé, ensaio de balé, não dá para ser bailarina, pai. E ele falou, tá bom, se é isso que você quer. E já tinha passado na sua cabeça outras profissões, possibilidades, ou sempre foi dança? Olha, eu costumava dizer que eu gostava de arte, teatro. Mas, na verdade, se eu não fosse bailarina, eu seria bailarina. Amei, se eu não fosse bailarina, eu seria bailarina. E é isso aí. Coisa com professora, né? Alguma coisa sem ligar na arte. Legal. Não ia ter jeito, E conta um pouquinho como que foi essa sua trajetória no Teatro Municipal do Rio, certo? Desde então que você se muda para lá e toma esse grande passo na sua carreira. Eu fui para o Rio de Janeiro, porque o Pedro insistiu para que eu prestasse audição no Teatro Municipal, porque ele já era fornecedor de sapatilhas de pontas, botas, para o corpo de baile do Teatro Municipal. E como tinha havido uma audição em 1981, no mês de agosto, para preencher as vagas do balé do teatro, porque mudava a direção e vinha um novo conceito, um novo critério de companhia, né?
sobraram algumas vagas. As pessoas não preencheram as vagas em total. Então, o Pedro teve que ir para o Rio de Janeiro para tirar a medida dos novos bailarinos, das bailarinas. E ele mencionou para a dona Dalla Oscar, que era a diretora, que ele era casado com uma bailarina muito linda, muito talentosa, que tinha os pés muito bonitos. E acredito que a dona Dalla assim, coisa. Só acredito vendo. Exato. E como ele era fornecedor de sapatilhas, eu achei que acho até hoje, que ela não quis arriscar perder o fornecedor, ou o fornecedor não atender com tanta presteza ou com tanta pontualidade como ele atendia. Ele falou, então traga sua esposa, peça para ela vir fazer uma aula com o corpo de baile. Eu sei que, acho que passaram umas 2 semanas, mais ou menos, eu prestei a audição fazendo aula com o corpo de baile, e depois os diretores, que tinham 2 diretores artísticos, a dona Dalal e o Jorge Siqueira, e tinha um maître de balé que tinha sido um grande bailarino do Royal Ballet. E tinha os outros professores, assistentes, tudo. Sei que eram... A banca, não era como foi para a audição oficial, que tinha alguns ex-bailarinos, alguns professores, mas aí já era o corpo do Teatro Municipal para me avaliar. Aí eu sei que eu fiz a aula dificílima de um professor que dava aula, era maître de balé do American Ballet Theatre, e ele estava de convidado. Era uma época efervescente do Teatro isso que eu ia Municipal. falar. E você se sentia segura, assim, ou era aquela tremedeira? Nada, segura, muito segura. Eu só achei a aula muito difícil. Porque eu nunca tinha tido uma experiência com um corpo artístico profissional. Dançava semi-profissionalmente, na companhia da escola, no grupo da escola. Viajamos São Paulo por muitos lugares, apresentando alguns divertissements muito interessantes, que me deu uma boa base. Sei que eu fui fazer essa aula. E depois a dona Dalal perguntou se eu tinha alguma variação para que ela pudesse ver. Eu tinha acabado de voltar do concurso de Moscou e falei, dona Dalal, eu posso fazer uma variação de corsário, que eu estou ensaiada. Ah, tá bom, então você faz a variação. Fiz a variação de corsário. Você faz o padedê também? Eu falei, faço o padedê. E meu marido também prestava audição vocês fizeram juntos? Uau! E aí ela perguntou se nós poderíamos fazer o padedê do corsário. Eu falei, claro, podemos sim. Aí já emendamos, fizemos quase padedê. Um grampá. Pois é. E sei que eu via pela janela da sala, eles fecharam a cortina, né? E os bailarinos ficavam olhando, mas espiando mesmo as frestinhas que davam, porque não tinha acontecido nenhuma audição privada. A audição foi no palco do Teatro Municipal. Que é inclinadinho, né? Isso, essa foi a oficial para todos. Então tinha plateia, tinha gente sentada na plateia. Os bailarinos que iam sendo eliminados durante a audição ficavam na plateia. Isso ficou tudo fechado dentro de uma sala. Então havia uma curiosidade muito grande do que se trata. Quem é essa pessoa? O que está acontecendo ali? E sei que ainda fiquei lá o dia inteiro, só no final da tarde que a dona Dalal deu o veredito dela, dizendo que ela me contratava como corifeia na companhia. Que eu tinha capacidade para ser contratada como solista, mas que ela preferia me contratar como corifeu para que eu subisse. E não é que subiu? E a gente já quero que você conte sobre isso, mas antes retomando um pouquinho sobre Moscou, conta um pouco dessa experiência, como foi para lá, e também uma curiosidade, como conheceu o Pedro? Bom, vou começar por conhecer o Pedro. Eu tinha 13 anos de idade e a minha professora me orientou a buscar uma sapatilha mais adequada ao meu pé, porque na época era muito difícil. Se hoje é difícil, com tantas marcas que tem no mercado, imagine lá atrás, anos 60, 70. E estamos falando de um pé super flexível, né? Maleável, que se não tivesse algo adequado, você ia sofrer muito. Para a época, era um pé que não era comum também. Esse formato desse joelho para trás não se via aqui no Brasil. E
procurei o Pedro, eu já conhecia de vê-lo dançar com as grandes bailarinas de São Paulo, Sônia Mota, Aracide Almeida, Marilena Ansaldi, todas essas dançavam com ele. Ele era uma figura muito requisitada entre as bailarinas, porque ele é excelente partner. Aí procurei a fábrica dele, eu cheguei e era desse tamanho, eu tô aqui, 13 anos, cheguei para ele e falei, olha, eu sou bailarina, e o meu pé é terrível, ele quebra todas as sapatilhas. Ele falou, tá bom, deixa eu dar uma olhadinha no seu pé, né? Aí ele falou, olha, eu tenho uma coisa para te falar. Naquele tempo não tinha esse negócio de, tem que falar com muito cuidado, porque senão vai traumatizar. Não, abriu na real, reto. Teu pé é fraco. Eu odiei ele. Odiei. Porque todo mundo falava que meu pé era muito forte, porque tinha aquele colo de pé, mas realmente era mole. Era uma gelatina antes de ir para a geladeira. Aí eu sei que ele fez tomou uma medida, armou uma sapatilha para mim e me mandou. Chegou um mês depois. E foi o ideal para o resto do ano para mim. Ele mandou 3 ou 4 sapatilhas e foi o ideal para mim. Aí eu participei de uma Olimpíada de balé e ganhei o primeiro lugar. E nessa época, a Dona Lina tinha oferecido uma bolsa de estudos para quem ganhasse essa Olimpíada. E fui eu que ganhei. Por isso que aí eu tive uma relação mais próxima com o Pedro, porque ele era professor de padedê nessa escola. Além dele dançar no grupo semiprofissional da escola, ele também era professor de padedê, porque ele era ótimo. E aí você parou de odiar ele. Sim. E ele sempre vinha com aquela história nas aulas de padedê. Algumas vezes eu tinha que estar na meia ponta, porque tinha quebrado a sapatilha, e meus pais não tinham assim, um recurso para me comprar uma sapatilha por semana, 2 sapatilhas, 3 sapatilhas por mês. E numa das aulas, o Pedro falou para mim, mas você não pode fazer padedê na meia ponta, isso aí é muito desgastante, e você não vai aprender o eixo, né? Porque tinha outros rapazes, ele dava aula com outros rapazes também. Eram várias moças e outros rapazes. Aí eu falei, olha, professora, então se o senhor não quiser que eu faça aula, eu posso assistir, mas eu não tenho sapatilha, porque a minha sapatilha quebrou e por enquanto não dá para os meus pais comprarem. Eu sei que no dia seguinte, eu não fiz essa aula, fiquei sentada, e no dia seguinte, para a aula normal que nós fazíamos, das 5:30 da tarde até 10 da noite, nós trabalhávamos. Era uma época fantástica. Hoje você não pede para ficar 10 minutos depois da aula, porque o pessoal já reclama. Aí ele veio com uma caixa de sapatilhas, falando, olha, essas sapatilhas estão com pequenos defeitos. Ou é muito suja de cola, ou está com a gaspe muito alta, ou está com a gaspe muito baixa, a palmilha errada. Então, como vai para descarte, eu vou te dar. E todos eram o meu número, 35. Coisa mais impressionante, né? Pezinho também. É igual. Nossa, 35. E eu sei que eu botava sapatilhas, as sapatilhas estavam ótimas. Eu não via defeito em nada. Vem pra mim que eu quero. Quero todas. Aí eu sei que eu podia usá-las até o final do ano, toda aquela quantidade que ele me cedeu. Ele praticamente patrocinou o meu estudo, né? Sim. E a gente começou a ter uma amizade muito mais sólida, né? E com o passar dos anos, dos 15 aos 18 anos, a gente já se conhecia muito bem. Aí eu sei que a gente acabou casando em 1980 e tinha o Festival Internacional era concurso internacional de Moscou. E a Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo nos indicou para irmos representando o Brasil, São Paulo, né? O Brasil, mas por São Paulo. E sei que nós fomos para o concurso, eu nunca tinha sabido desse concurso. E cheguei lá com o Pedro e tudo. Foi um ano acho que da reunião dos astros. Foi uma constelação. Todos os bailarinos que lá estavam e conseguiram e tiveram um desempenho notório, extraordinário,
Foi assim, tipo, hors concurso, todos eles estavam lá nessa época. Então eu tive contato com gente que fez uma tradição enorme no Bolshoi, na época era Kirov, que hoje é Mariinsky, no balé da Ópera de Paris, American Ballet Theatre, balé de Budapeste. Tinham bailarinos de todos os lugares, e todos esses viraram estrelas, tipo Amanda McCarroll no American Ballet, Nina Niashvili, Yuri Vasyuchenko, Andrei Zulieva, Irek Muhamedov. Todos esses estavam... E Cecília Kersh. Tá? Saiu dali daquele meio dos astros. Eu vi todos esses dançarem do lado, né? Eu dançava e a gente ficava na coxia. Claro que eu não peguei classificação nenhuma diante da magnitude que eram aqueles bailarinos. Eu falei, gente, eu tenho que começar balé de novo. E sei que ao longo do tempo, acabei depois dançando com eles em galas também, galas internacionais, que eles também faziam presença, né? E você estava com 18? Nessa época do festival, do concurso, eu tinha 20 anos. 20 anos. Aí, com 21, entrei para o Teatro Municipal e aos 25 eu fui nomeada primeira bailarina, porque eu tinha prometido para mim mesma que até meus 25 anos eu seria a primeira bailarina do Teatro Municipal. Era uma determinação Uma sua. determinação. E eu falei isso para a dona Dalla o dia que ela me contratou. Que legal. Até os 25 anos. Eu fiz aniversário em 14 de outubro, 2 meses depois eu fui promovida a primeira bailarina. Que demais. E Cecília, conta um pouco dessa trajetória agora até a primeira bailarina, porque a gente, olhando de fora, né, a primeira bailarina chegou, mas como que foi o chegar lá? Eu tenho certeza que foram muitos desafios, um processo muito árduo, né? E é muito importante você falar assim, né, porque muitas pessoas hoje conhecem Cecília Kersh pelo que você foi, mas não sabem como foi você chegar lá. E às vezes parece que é tipo assim, ela teve facilidades, né? Foi muito fácil, ela já tinha um físico privilegiado. Sim, e sim. Na verdade não é bem assim. Né? Olha, mesmo as mais privilegiadas com físicos muito próprios para a dança, para o balé clássico, especialmente, porque é sempre muito mais, um funil muito mais fino, né? Precisa muito trabalho, muita dedicação, sabe? Tem uma... fazer o seu mundo e pisar na linha do objetivo e ir embora. Eu sei que eu entrei pro corpo de baile, claro, já Rio de Janeiro e São Paulo, não sei se hoje acontece, mas naquela época dos anos 80 tinha uma rivalidade muito grande. Sim. Então podia vir gente do Paraná, podia vir gente do Mato Grosso, mas de São Paulo. Exatamente. Então eu era vista assim, de longe, né? Foi muito difícil fazer amizade logo no começo. Eu me sentia meio que excluída, mas por causa dessa rivalidade. Não é por causa das moças que não gostavam de mim, ou dos rapazes. É que tinha essa rivalidade de São Paulo. Então eu fazia amizade com o pessoal do Paraná, do Mato Grosso, mas menos do pessoal carioca, que era a maioria formado pela escola Maria Neva. Carioca paulista, né? Essa rixa aqui. E São Paulo é muito melhor. Ops. E aí eu sei que ao longo dos meses, poucos meses, eu já tinha conquistado a amizade de muita gente, das primeiras bailarinas, dos primeiros bailarinos, porque eles viam muita qualidade no meu trabalho, muita dedicação, então me respeitavam pela minha resiliência, né, de vir sem experiência de uma cidade que não tinha corpo de baile clássico, que o Rio de Janeiro sempre teve, né, e São Paulo, fora o balé do quarto centenário, na década de 50, não teve mais balé clássico. Só muitos anos depois, né? Ainda não é um clássico de repertório, né? Com corpo de baile de 94 bailarinos, com orquestra residente, com técnicos residentes. Nós tínhamos uma central técnica que era Hollywood, gente. Fazia todos os figurinos,
cenários, adereços de cabeça, pelucaria nós tínhamos. Foi uma época de ouro, né? Foi. Ouro, efervescente. E sei que no final do ano de 82, eu já fui promovida solista. Mas desde que eu entrei no corpo de baile, eu nunca fiz corpo de baile. Porque eu sempre era chamada para fazer um demi-solo ou para substituir alguma que tivesse machucada, alguma solista que tivesse machucada. Nunca dancei no corpo de baile. Eu ensaiava. Ensaiei muitas horas, muitos dias. Mas como eu fazia demi-solo e solos também, já como corifeu, eu era sempre chamada nas temporadas para alguma eventualidade. Fora os meus dias de eu ter que dançar, os meus papéis, mesmo os meus solos, eu tinha que estar à disposição caso alguém se machucasse. Eu seria chamada, isso é normal. Em todas as companhias acontece isso. E eu sei que no final de 82 eu fui promovida solista da companhia. Aí no ano seguinte eu passei a só fazer solos. E primeiros papéis. Aí não tinha mais que ficar tantas horas ensaiando corpo de baile, mas ficava muito mais horas ensaiando para solista. Porque além do meu horário, que era das 10 às 6 da tarde, eu ainda ficava para fazer, ou experimentar algum desafio maior dos solos de outras colegas, ou de outros balés. Eu queria sempre estar pronta. O meu objetivo era sempre estar pronta para ser uma bailarina mesmo. Usufruir do meu ofício e poder fazer o melhor de mim sempre. E assim foi. E no final de 2 anos depois eu fui promovida primeira solista, e no final de 1985, onde eu fazia 25 anos, eu fui promovida primeira bailarina da companhia. E quantos anos você perdurou esse cargo de primeira bailarina, Cecília? Opa, uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir para que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. Eu me aposentei em 2016. Nossa. Da posição do palco. Eu era diretora artística da companhia nessa época. Eu fiz a minha despedida mesmo sendo diretora. Entendi. Em 2016 eu fechei o círculo, né, com um balé que eu nunca tinha dançado. Sétima Sinfonia, eu dancei o primeiro movimento e o terceiro, mas nunca tinha dançado o segundo movimento. Então eu fechei. Você se desafiou a dançar. A dançar o segundo. Porque estamos falando em 30 anos de carreira. É bastante. E aí você tinha 25 quando você entrou, você estava com 55 anos. Com 55 anos, um adágio maravilhoso. Maravilhoso, com corpo de baile, tudo, coreografia de shows. E é um balé, é a sétima sinfonia de Beethoven. E como que foi a sensação de você dançar com 55 anos e quando você começou a sua carreira lá com uns 20 anos na competição de Moscou, assim? Pareceu o círculo se fechando. Eu falei, agora eu tô completa. Porque eu tinha parado de dançar em 2009, que eu não consegui. Eu voltei dos Estados Unidos depois de uma temporada e não consegui fechar a temporada do Teatro Municipal com quebra-nozes, porque eu estava com uma lesão muito séria no quadril. Eu fiz uma cirurgia que é delicada, uma colocação de prótese. E isso demora muito tempo para recuperação. E eu falei para o meu médico, eu quero voltar a dançar. Ele falou, eu vou fazer o possível. Então ele tinha vários modelos de prótese que ele ficou experimentando. Minha cirurgia demorou muito tempo por causa disso, porque ele ficou experimentando. Eu queria voltar com amplitude. Com certeza. Se eu não pudesse saltar muito, ok, mas eu queria amplitude de pernas, porque teria outros recursos de outros balés, não que pulasse, mas saltasse um adágio, por exemplo. Exato. E eu fiz essa cirurgia com 50 anos. Uau. Aí eu sei que ele colocou uma prótese que foi adequada à amplitude do meu quadril, e eu demorei 1 ano e meio para voltar a dançar. Porque o retorno
Mínimo 6 meses. Né? Foi bravo mesmo. E aí voltei a dançar e falei, posso dançar, não posso mais dançar balé de 4 atos? Ok, já fiz muito disso. De descer do avião e ter que ir para o palco para fazer balé de 4 atos. Agora tá bom, posso fazer pequenas partes. Até que o Bolshoi, a escola do Bolshoi, me propôs dançar o Padanguá de Raimonda em 2012. Eu falei, gente, eu não sei se eu vou dar conta. Aí me chamaram para ensaiar juntamente com a minha queridíssima Gália. Ai, minha queridíssima também. Galina Gravitchenko. E eu sei que me preparei o melhor que eu pude para fazer porque eu já não estava mais dançando balé tão pesado, um ato inteiro com um salto, inclusive. E me preparei, foi um desafio muito grande. Gália me ajudou muito, me tomou meus ensaios aqui. Dancei com o Denis Vieira, um bailarino soberbo. E fazíamos uma dupla muito bonita. Que lindo. Aí eu me despedi do palco dos Entre-Eventos com esse espetáculo da escola Bolshoi. Fantástico. E, assim, uma curiosidade que eu tenho, como é que foi pra você, Cecília, vamos pensar em 1985 a 2015, praticamente, essa evolução da sapatilha de ponta? Porque você passou um perrengue, né, até conseguir se adequar, pegou lá as sapatilhas junto com o Pedro, e foi uma evolução muito grande. Quando a gente fala do tempo de 1980 a 2010, por exemplo, já foi um salto gritante. E no seu pé, como foi toda essa transição? Pedro é responsável por isso. Ele industrializou a forma de fazer sapatilha. Ele era muito novo, ele tinha entre 19 e 21 anos, que eu agora não lembro muito, porque ele ainda era bailarino que dançava, que tinha que importar sapatilha, usar sapatilha daqui, que tinha no momento daquela época. E as sapatilhas nunca eram adequadas ao pé dele, sempre estouravam ou rasgavam. E ele passou a fazer para ele. E os bailarinos começaram a ficar interessados. Foi para rapazes, meia ponta primeiro. E depois, uma bailarina com quem ele dançava, perguntou: você não quer fazer sapatos de ponta? Ele falou: não, olha, isso precisa de muita tecnologia, eu não tenho conhecimento. Mas Pedro é muito curioso, ele estudou ferramentaria. Então, o desenho técnico dele é excelente, o desenvolvimento de formas é excelente. E ele desenvolveu uma forma e fez a sapatilha toda colada para a moça. E ela adorou e deu o maior resultado, e ele passou a fazer sapatilhas coladas. Quando eu o conheci, que eu via os espetáculos dele, eu já via as sapatilhas dele que tinham um diferencial. E sei que, com o passar do tempo, ele aprimorou esse sistema. Do colado, ele passou para o costurado, porque ele aprendeu isso na Argentina, com Santori de Miserrian. Que ele tinha a máquina, mas a máquina não funcionava. Era uma máquina que costurava botas de segurança. E o Pedro, como estudou ferramentaria, ele sabia tudo sobre montar e desmontar a máquina, criar estampo para equipamento, os apetrechos para montar uma máquina. Ele estudou a máquina lá na Argentina, armou a máquina para o Santoro e o funcionário conseguiu costurar. Aí o Pedro falou: então você vai me ensinar como costurar a sapatilha, eu não vou te cobrar a máquina. Aí ele aprendeu a fazer o jogo da mão, porque tem um segredo, e o desvirado. E aí foi que ele trouxe para o Brasil essa técnica. E das sapatilhas começaram a sair como as Fried, que são costuradas por máquina. É muito melhor, né? Uma palmilha, exato. E assim ele treinou vários montadores de sapatilha, vários artesãos, e que hoje vivem dessa profissão e são profissionais mesmo, que trabalham com várias marcas, Sodança, a Capésio, e tudo passou pela mão dele, porque ele industrializou essas sapatilhas. E com o tempo, tudo vai desenvolvendo, teve muitos contatos com fábricas internacionais, especialmente da Fried, porque o dono da Fried veio para o Brasil, ficou um tempo na época, ainda era a Halp,
a marca do Pedro, ficou lá com ele para acertar muitas exportações para Austrália, África do Sul. Nossa, uau, que legal. Foi muito legal. Muito Não, e legal. sentir isso nos próprios pés durante toda essa transição para você deve ter sido um salto muito grande, né? Foi delicioso, porque eu era a musa inspiradora do Pedro, verdade. né? E você que testava ali tudo que ele estava fazendo. Cada modelo que ele desenvolveu passou pelos meus pés. Agora vamos falar sobre repertórios, porque você tem um leque de variedade de possibilidades que Cecília Kersh dançou. Primeiro eu quero saber qual foi o seu favorito. E depois eu também quero saber qual foi a sensação de dançar um balé de 4 atos. Bom, meu favorito é Gisele, desde sempre. Foi com esse balé que eu me graduei. Foi com esse balé que eu dancei depois da minha promoção no Teatro Municipal como primeira bailarina. Já vamos começar lá atrás. Como solista, eu já tinha dançado a pedido de um bailarino estrela da Ópera de Paris, Jean-Yves Lormeau, que queria dançar comigo, Gisele. Uau. E depois, quando foi promovida a primeira bailarina, também dancei. Então, a Gisele é um balé que tem um lugar no me coração. segue mesmo. Na Rússia dancei na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então é um balé que eu dancei muito. Dancei em Cuba, com o Nacional de Cuba, no Chile, na Argentina. Uau. Então Ficou faltando algum repertório que você não dançou? Carreira do toda? clássico, só La Sylphide, que eu machuquei o joelho, que era a La Sylphide de Pierre Lacotte, porque de Bournonville eu dancei. Eu queria ter dançado a Pierre Lacotte, mas eu machuquei o joelho justamente na época que ele estava remontando no Rio de Janeiro. E qual é a sensação de dançar um balé de 4 atos e como você se preparava para isso, Cecília? Principalmente mentalmente falando. Dançar um balé de 4 atos é um tour de force na carreira de uma bailarina. Agora, há balés e balés que exigem muito mais, né? Tipo, Don Quixote é um balé que a gente chega do começo ao fim, parece que não cansou tanto. Mas você pega uma Bela Adormecida, que são prólogo e 3 atos, gente, é de matar. Bela Adormecida de matar. E acorda e vai dançar. Mas é muito pesado. Bela Adormecida eu acho que é o balé mais pesado, na minha consideração, para mim mesma, né? Que Lago eu nunca tive sérios problemas. Don Quixote eu dancei até 3 Don Quixotes seguidos. Bayadère, dancei 3 Bayadère seguidas. Gisele, dancei vários seguidos, que eram 2 atos. Mas Bela Adormecida era um tour de force. E você tinha alguma estratégia para recuperar, para se manter ali, prevenir essas lesões também? Aula todo dia, ensaios muito bem direcionados, dirigidos e principalmente ensaios inteligentes para não se repetir mais do que 1, 2. Na segunda, terceira vez já não pode passar disso. Porque isso é prevenção, né? Querendo ou não. Para que gerar um desgaste tão grande se você não vai ser apta para fazer aquilo, né? Tantas vezes. Eu acho que entra aí um pouco esse prevenção. Na época que eu estava no auge da minha carreira, nós não tínhamos esse aparato todo para prevenção de lesão, para recuperação com fisioterapia. Não tínhamos. Era um pouco meio assim na raça, na coragem mesmo, porque a fisioterapia não existia. Só foi desenvolvida nos anos 90. Começou ali a arranhar. Nos anos 2000, apareceu o tal do Pilates. Aqui no Brasil, já existia fora, mas aqui sempre vem tudo muito depois. E com o tempo, com as minhas viagens, eu dancei com 17 companhias estrangeiras. A gente vai falar disso. Nesse tempo, eu
via os tratamentos fora do país. Fora. E aí, quando chegava no Teatro Municipal, se acontecesse alguma lesão no meio do meu caminho, eu não teria isso verdade. à minha disposição. Assim como proteção do pé, né? Hoje tem ponteiras maravilhosas e um monte de espaçador e tal, mas lá antigamente era Não tinha nada, né? E eu não me conformo até hoje, pra que bota ponteira? E enfaixava os dedos com esparadrapo e tava tudo bem. E aí, tá com a unha roxa, encapa a unha roxa. Que ponteira! Você já tem um extraterreno grudado no pé, que é aquele box que você não tem atrito com o chão, você não sente o chão com aquilo. Botar ponteira de silicone. Aí apareceu uma tal de uma dedeira com silicone, que aquilo eu usei muito porque eu tenho um dedo maior do que o normal das pessoas, né? O dedo grande, depois vem o segundo dedo que é maior. Então eu precisava de uma proteção extra para esse dedo. E essa capinha resolveu tudo, mas tinha que botar o esparadrapo. Na época que eu era aluna, eu via as meninas do 7º ano botar o esparadrapo, colocar papel higiênico e depois ainda passar meia de seda. Ainda sou do tempo da meia de seda. Eu tentava botar meia de seda, pegava da minha mãe, né? Não dava para sentir o chão, o pé escorregava dentro da sapatilha. Tira tudo e vai mesmo no esparadrapo. Dava aquelas bolhas de carne viva, tudo, né? E a gente botava o pé na água com sal. Mertiolato não é hoje igual esse mertiolato no telinha. No telinha, é isso aí mesmo. Isso era ardido pra danar. Mas é que era o que resolvia, né? Então tinha que ir mesmo. Eu tenho uma curiosidade muito grande, porque assim, o Balé Gisele tem muitos saltinhos nas pontas, né? Sim. E a gente sabe que quem tem um colo de pé bem bonito como o seu, tem dificuldade em pular nas pontas. E como é que você fez esse desafio? Porque hoje eu vejo algumas pessoas falando assim, eu não consigo pular na ponta, eu tenho muito colo de pé. Eu falo, para de dar chilique que a Cecília Kersh fazia. Então, como é que você fez isso? Você teve dificuldade em aprender isso? Ou foi algo que foi construído realmente durante a adolescência, né? Tudo. Gente, foi muito difícil. Porque que a gente não tinha prevenção, não sabia como fortalecer o tornozelo, né? O fortalecimento do tornozelo era fazer tandi, fazer elevé, e ok. Mas a gente tem borrachinha. Hoje em dia, né? Tem bolinha. Exato. E tem aquele flanelinha que a gente sabe que tem que usar. Então, o caso de tornar o pulinho na ponta mais orgânico para quem tem um pé tão flexível é o fortalecimento do tornozelo e do facial plantar. Sim. Né? É esse o caminho. Você vê, as russas cruzam daqui de cima até lá embaixo no Bolshoi pulando, só que elas são escolhidas com um pé que não toca o chão, que tem aquela montanha, mas o tornozelo é muito forte. Mesmo as meninas do Bolshoi, elas são escolhidas com os tornozelos mais fortes, o colo de pé. Mas hoje em dia a gente pode fazer isso, escolher, porque os físicos mudaram muito. Mas na época que eu era aluna, você vai tentando nos erros e acertos. Exato. Um dia dá certo, outro dia não dá, outro dia tá ruim, outro dia o tornozelo tá inchado, bota gelo, vai pra casa. É porque quem vê um físico bonito não vê o trabalho que o físico bonito traz, né? Exatamente. E eu acho às vezes que a pessoa que tem um físico adequado para a dança clássica, normalmente ele é mais maleável e ele é mais difícil de ganhar força. Exato. Ele é mais difícil de ter tônus muscular. E aí é um trabalho quase reverso, né? Uma pessoa que não trabalha tanto alongamento, trabalha mais tônus, mais força muscular. Diferente de quem aquela pessoa é mais rígida, que tem um pé mais duro, pouca flexibilidade. Essa pessoa, sim, a gente tem que trabalhar ao contrário. É verdade. O que parece ser fácil vai ser sempre difícil. E o que parece difícil vai ser mais difícil ainda. Não tem segredo. A gente achando que ela ia falar o contrário. Não, vai ser mais difícil. Cecília, vamos falar sobre a sua carreira internacionalmente agora, onde você dança por diversos países. E conta mais quais foram esses lugares, quais foram essas companhias. E como tudo começou? Onde foi o primeiro lugar que você dançou profissionalmente fora do país?
Foi no Festival Internacional de Havana. Eu tinha acabado de estrear o Lago do Cisne no Teatro Municipal, depois de 40 anos que não se fazia Lago do Cisne no Teatro Municipal. Então foi Berta Rosanova, lá no final dos anos 50, e depois eu no final dos anos 80. Então, tenho esse marco na carreira, que eu vim depois de Berta Rosanova, a bailarina absoluta, que fazia o Lago dos Cisnes e era referência, molde para as próximas, mas demorou 40 anos para ser refeito. Eu tinha acabado de dançar com o Jorge Esquivel, que era um bailarino do Nacional de Cuba. Eu tinha sido convidada para ir para o festival por uma das vindas do Balé Nacional de Cuba para o Brasil para se apresentar, e a Alicia foi para ver a aula no teatro, e ela passou o convite para mim. No próximo ano, o Festival de Havana vai acontecer, eu gostaria que você fosse. Cheguei lá para dançar Cisne Negro somente, e Diana com o Maximiliano Guerra, e Cisne Negro com o meu partner, que tinha seguido a temporada depois que o Esquivel foi-se embora, com o Francisco Timbó. Fomos para Cuba, tudo. Tô lá, já tinha dançado em Santiago de Esteira, eu não me lembro. Algum Santiago lá em Cuba, em outra cidade. Quando voltei para Havana para dançar no dia seguinte o Cisne Negro com o Chico no Teatro Havana, Teatro Nacional de Havana, a Alicia mandou me chamar. Fui saber o que se tratava, né, porque era uma honra para a gente ser recebida pela Alicia Alonso. Isso, E ela me perguntou se eu gostaria de dançar o Lago dos Cisnes com a companhia, porque a bailarina americana que teria que dançar, que estava vindo para dançar, teve problema com o visto dela, ela não conseguiria vir para Havana. Eu falei, sim, gostaria, claro, e tô achando que é daqui uma semana, né? E tá bem, Alicia, uma honra, muito obrigada, porque é a coreografia dela. E quando que é? Para quando seria essa apresentação? Daqui 2 dias, Cecília. Que ótimo. Se vira. Quem sabe faz ao vivo. Menina, eu passada, né? Eu já tinha me dito que era uma honra, eu não poderia voltar atrás. Não é mais uma honra, não, eu não vou fazer. Já pensou? Aí pergunto muito humildemente, vai ser com o meu partner? Não, Cecília, você vai dançar com o Jorge Veiga, um primeiro bailarino, que é um dos meus prediletos da companhia. Nunca nem viu a pessoa. Não, nunca tinha visto. E era um jovem, acho que ele tinha 22 anos, mais ou menos. Lindo, uma cara, um físico e um amor de pessoa. Ensaiou horas comigo, me passou toda a versão do terceiro ato, porque era segundo ato é bem parecido com o Petit Pas, algumas entradas e saídas com o corpo de baile, alguma coisinha diferente, alguma coisinha na variação que a Alicia me permitiu fazer Petit Pas, que eu tinha dançado, ou melhor, a Ivanov, né? Mas com o Petit Pas. Ela me permitiu fazer o Cisne Branco, como eu estava acostumada, o Cisne Negro. Ela fazia questão que eu fizesse da versão que ela coreografou. Pois não, claro. Dificílimo, meu Deus do céu. E o Jorge, um amor de pessoa, muito pacientemente me passou tudo, ensaiamos várias vezes. Só que o problema era o quarto ato, que era completamente diferente de Petit Pas e Ivanov. Para 2 dias, né? Reforçando. 2 dias. E sei que, claro, no quarto ato, o corpo de baile teve que me ajudar, me puxava a bandeja para eu ir para o lugar, outras meninas falaram, por cá, Cecília, por aqui, Saci, por cá, Saci. Porque era muita coisa para eu assimilar, né? Muita informação. Mas
Fiz amigos que até hoje a gente se corresponde ainda. Fui muito querida pelo Balé Nacional de Cuba. Depois voltei mais 5 vezes. E foi para muitos outros países, né, Cecília? Você teve uma carreira internacional também brilhante, mas sempre trazendo a dança para o Brasil e fazendo a sua dança também aqui, que eu acho que isso é muito importante. E aí, falando amigos da dança, quem te marca nessa trajetória toda? Ai, gente, muito importante. Eu tenho que citar Jorge Fama, que foi meu primeiro empresário, ele era meu agente, ele é argentino, é fotógrafo, e foi ele que incansavelmente me introduziu, me apresentou no Teatro Colón, no Teatro de La Plata, no Teatro de Bahia Blanca, em Tucumã, no Teatro de Tucumã, depois no English National Ballet. Então, ele é um amigo mesmo que eu reverencio até hoje, tenho muita consideração por ele e um agradecimento infinito, porque ele era um chato, ele não desistia, ele fazia os diretores, não, venha, veja a bailarina, mostrava filme, mostrava fotografia, foi um incansável para me apresentar. Para o mundo, né? Levou você para o mundo, né? E uma carreira é isso, né? A gente tem que ser grata pelas pessoas que abrem as oportunidades pra gente também. Sim, é verdade. Que legal. E eu queria fazer uma pergunta sobre você, depois, né, ter se tornado tão gigante aqui no Brasil. Porque em que momento você percebeu que você era a top 1, né, aqui, e que você faria júris e que você poderia analisar outros talentos e se tornar quem você é hoje mesmo, assim. Eu não acho que eu era top 1, eu acho que eu estava no lugar certo na hora certa. Que num dos festivais, no final da década de 80, acho que foi em 1989, a Dona Bertina ainda organizava o festival, era como uma presidente do festival. E nesse ano, o Estúdio D de Curitiba, a Dora de Paula, me convidou para vir dançando junto com o grupo dela, Lago dos Cisnes, no segundo ato do Lago dos Cisnes. E era a época ainda que era nos ginásios. Eu teria que dançar nos 2 ginásios. Então, nos 2 ginásios. Mas eu sabia que eu ia dançar só em um, mas acabei tendo que dançar no segundo também, porque foi um sucesso tão grande que as pessoas queriam assistir. O público que estava naquele dia queria ver de novo, só que estava com outra programação, que tinha que dar andamento. Então, esse público foi para o outro teatro, para o outro ginásio, e lá também dancei. Então foi daqui de Joinville que o Brasil passou a me conhecer. Entendi. Porque até nessa época, talvez São Paulo me conhecesse um pouco, Rio de Janeiro tivesse algum público já que estava acostumado com a minha carreira, habituado a me seguir. Mas o Brasil, o que eu digo, que eu não sou famosa no Brasil inteiro, não tenho essa pretensão, mas no meio de balé, o Brasil me conhece vindo daqui, do e festival. E fora do país também. Fora do país eu acho que eu sou mais conhecida do que fora do país também. E é muito bacana ter uma super figura da dança como você, alimentando ainda a dança. E aí, pensando nesse pós-carreira, você imaginava como seria? Ou você chegou o momento que você encerrou o ciclo e aí foi pensar o que poderia vir como júri, workshop, dar aula, marca Cecília Kersh? Ao longo da minha carreira, eu já era convidada para fazer palestra ou workshop, especialmente dar aula, né? E fazer júri nos festivais menores, que na época aconteciam, mas não tinha, assim, uma expressividade tão grande como tem hoje, como o CBDD. Eu sempre fui convidada para o CBDD, para fazer o CBDD lá no Rio de Janeiro. E para dar aula também, algumas vezes que se tinha organizado aulas, né, durante o CBDD, mas especialmente no Teatro Municipal eu já ensaiava, mesmo dançando, eu já ensaiava alguns colegas. Eu queria que o balé tivesse um máximo de projeção, né, e eu queria sentar lá o dia que eu não dançasse, eu queria ser público e apreciar os meus amigos, os meus colegas, né? Então, eu já ensaiava alguns bailarinos com quem eu tinha mais proximidade. E assim eu fui construindo minha carreira. Isso foi ao longo dos anos 90, mais ou menos.
que eu comecei a ser chamada para dar aula para alguns festivais que já pipocavam pelo Brasil. Eu vim muito para o Rio Grande do Sul, em Bento. Bento Gonçalves. Muitas vezes, acho que umas 8 vezes eu vim dançando aí. E você ganhou, inclusive, recentemente um título muito importante aqui no Festival de Dança de Joinville. Sim, o governo brasileiro de 2022, o presidente Bolsonaro me homenageou com a Ordem de Cavaleiro do Rio Branco, pelas minhas contribuições artísticas para o país. Que fantástico, eu não sabia dessa. Que demais. Eu estava presente, inclusive, foi de arrepiar. Foi de arrepiar. Foi muito bonito, eu fiquei muito emocionada. E é uma honra muito grande, né? Porque a gente fala de arte e de dança, né? Foi o que você falou no começo do nosso episódio. Estou muito feliz de estar aqui para a gente falar de dança do país. Isso mesmo. Não é sobre a Cecília, a carreira da Cecília em si, mas é tudo que você deixou, como a gente fez na introdução, um legado para a dança, né? Eu acho que esse é o maior objetivo que a gente pode alcançar enquanto ser humano, é deixar um legado, né? Exato. E da onde nasceu, Cecília, a marca Cecília Kersh? Porque isso também foi um outro projeto da sua vida, né? Exato, mas isso tudo passa pela mão do meu marido. Eu, como musa inspiradora dele, quando ele terminou a parceria dele com a Halp, nós fomos para o Rio de Janeiro, tinha que acabar, porque a gente mudava de cidade. E ele passou a ser consultor técnico da fábrica de sapatilhas da Dona Dalal, depois que ela criou a fábrica de sapatilhas dela. E ao passar do tempo, Pedro criou uma marca. E ele falou, eu vou homenagear minha musa, Cecília Kersh. Aí ele passou a fazer sapatilhas lá no Rio de Janeiro com essa marca, que atraiu a sua dança. Sim. A atenção do Ival, e nos tornamos grandes amigos. Ele foi uma pessoa muito querida para nós na época que nós trabalhamos juntos, e ele propôs para o Pedro uma parceria para fazer, porque eles não tinham o domínio das sapatilhas de ponta, meia ponta também era assim muito rudimentar ainda, e o Pedro passou a ensinar, né, os técnicos, criar uma equipe técnica. Eles criaram, Ival e Pedro fizeram uma fábrica dos sonhos de qualquer fabricante de sapatilhas do mundo todo. Ficou a semelhança da Fride aqui no Brasil. E isso aqui foi exportado para muitos lugares. Que demais. Mas foi porque ele queria me homenagear. Que demais. E como ele já dominava muito o assunto de logística, precificação, tudo, o Pedro já era essa pessoa, né? Exato. Então foi um momento fácil em sua homenagem, perfeito. E quando ele se juntou com o Ival, que era uma cabeça de empresário, porque o Pedro é técnico bailarino, né? Era técnico das sapatilhas e bailarino professor. O Ival era industrial, empresário. A cabeça da empresa mesmo. Legal. Então juntou o técnico com a cabeça e as duas cabeças foram fantásticas. Maravilha. Cecília, pra gente ir já pro finalzinho do nosso episódio, então conta pra gente o que você acredita ser importante pra gente manter, falando da dança clássica, viva no país, e o que você espera da sua carreira também daqui pra frente, quais são os planos? Sim, veja bem, o balé clássico, ele não é uma entidade que está estagnada, não está parada e não tem previsão para morrer, porque ele vem se transformando desde 1661, quando Luís XIV fundou a escola do Royal Opera Ballet na França. Era o balé real da França na época. E com isso a gente trouxe até hoje. Só que está muito difícil, porque o mercado está muito exigente. E o bailarino, aqui dentro do país, não tem tantas possibilidades de fazer a sua carreira aqui dentro. Não estou dizendo que seja impossível, que não possa ser feito. Tem que ser feito. Mas esse bailarino, sem um espaço aqui dentro, uma companhia profissional, que possa absorver esse profissional, ele tem que sair, infelizmente. E vejo, através de outros festivais, que oferecem bolsas de estudos para escolas oficiais fora do país, e que isso é um meio, é um caminho para que esses jovens possam ter a esperança de estar na profissão que eles escolheram,
que isso se escolhe desde muito cedo, né? Não é como uma carreira precoce. Uma carreira médica que vai chegar nos 18 anos, bom, agora eu vou para a faculdade de medicina, vamos ver o que vai dar. Não gostei de medicina, vamos para arquitetura. Não tem. É verdade. Ou você vai... Tem um timing ali. E normalmente se decide quando você tá com 10, 11 anos, você fala assim, eu amo fazer isso, é o que eu quero fazer, eu não vou deixar de fazer isso, né? E essa construção vem de uma criança de 10 anos, não de um adolescente, né? Exatamente, isso que eu digo. A profissionalização é muito precoce também, porque o bailarino já tem que estar pronto, formado para aguentar um trabalho profissional aos 18 anos, ou antes até, como semi-profissional, já tem que estar pronto, porque é aquela história, né? Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. O aluno está pronto, o bailarino está pronto para se profissionalizar, ele tem que ir para audição. Tem que ir. E na minha carreira, gente, eu já estou tão realizada, mas tudo que eu puder fazer dentro desse métier, eu vou fazer, eu tenho feito e vou continuar fazendo. O meu objetivo sempre foi estar dentro da dança, mas principalmente proporcionar que outros corpos possam continuar a minha carreira, eu continuar dançando em outros corpos. Que lindo isso. Isso é muito bonito, isso é verdade. Que as pessoas entendam quem foi você, né? Que saibam quem você foi, a sua essência, e o que você quer continuar existindo, mesmo num dia que você não esteja mais aqui, né? Exatamente. E eu acho que esse é um dos papéis nossos, enquanto podcast, trazer pessoas, figuras da dança, para sempre lembrar para as gerações mais novas quem foi. Sim. Quem foram essas pessoas, né? Porque hoje ela é júri, né? Exato. Quem é a mulher que tá ali me julgando, né? Por que ela tá ali me julgando? Qual é a história que tem atrás dela? Eu vejo que hoje, né, com essa era rápida de internet, assim, às vezes as pessoas falam lá, jurado, Cecília Kersh, fulano, ciclano. Mas a pessoa que tá entrando no palco, às vezes nem sabe quem é a Cecília Kersh. Não é o respeito máximo que a gente pode ter por uma pessoa que você marca a história da dança brasileira e mundial e vai ser pra sempre assim. E que a gente possa sempre se lembrar da sua história. Que honra, obrigada. Cecília, que honra. Obrigada, viu? E parabéns pela toda a sua trajetória, que é de ouro. Eu tô muito feliz, agradeço vocês, meninas, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo e fico contente de ter podido colaborar um pouco, porque foi ali no final dos 45 minutos que a gente conseguiu marcar um dia que eu tivesse livre aqui. Sim. Como eu falei com a Giovana, eu estou exausta. Uma loucura! Eu durmo e não acredito que já amanheceu, eu já vou ter que estar de pé de novo. Eu até considero, será que eu durmo maquiada? Vestidinha já. Eu nem vou tirar a roupa, porque eu durmo mais. Sim. Muito obrigada, viu, Cecília? Obrigada, minha querida. Gente, valeu. E aí, curtiu esse episódio? Que tal então deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante pra nós e ficaremos super felizes em poder falar com você. Não esquece que você também pode deixar o seu like e ainda dá para você avaliar o nosso podcast nas plataformas Spotify, YouTube e Orelo ou, claro, na sua plataforma favorita. E se você tiver alguma sugestão de temática para os nossos próximos episódios ou até mesmo de convidados, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você, hein? Valeu demais e até a próxima!